Boa tarde. Agora eu vou apresentar um trecho do texto O Trabalho do Fogo, que seria Formas e Significados dos Domicílios em Sociedades Pré-Industriais, do autor Mário Rodarte, para a disciplina História de Minas Gerais, do professor Francisco. O início da nossa apresentação vai com o domicílio considerado como entidade de grupo de parentesco. Vou colocar para compartilhar nossa apresentação. E vamos dar início. De acordo com o texto, uma civilização é constituída por famílias e não propriamente por indivíduos. Como a gente pode ver nessa imagem abaixo, o número de pessoas por domicílio é igual ao total de população por número de chefes é igual ao total da população por número de domicílios, porque cada domicílio possuía um chefe de família e era contado a partir desse chefe. A centralidade do tema família para o estudo sociológico justificava-se, então, no princípio de que a família, menor unidade social, refletia necessariamente a sociedade como um todo. Bastava analisar uma amostra de famílias para se obter um diagnóstico da sociedade como um todo. Então, bastava você fazer um estudo de uma família ou algumas para você ter um diagnóstico total. Na concepção de organização familiar de Ripley, pelos dados da pesquisa de campo que condenava e emergiam três tipos emblemáticos de família. O primeiro seria o patriarcal, que era constituído por um casal que formava um núcleo chefe e seus filhos, mesmo sendo casados. O segundo seria a família estirpe, que se distinguia do primeiro modelo apenas pelo fato de que apenas um filho seria eleito na sucessão do seu pai para ser o chefe da família. E em terceiro, a família instável, que era constituída pelo casal e seus filhos solteiros, que uma vez eram maiores de idade. Esses sairiam da casa paterna para constituir novos lares, e assim a unidade familiar original feneceria com a morte de seus pais. Deve-se considerar nas duas primeiras formas a estreita relação da disponibilidade de recursos e meio ambiente, com o tipo de família que caracterizaria a região. Assim, as regiões estirpes, que eram qualificadas pela abundância de recursos, propiciavam a existência da numerosa família patriarcal, onde as famílias patriarcais dominavam a região. Caracterizado pela estabilidade, os dois primeiros modelos citados eram os preferidos de Ripley, sendo o segundo mais adaptado para as condições materiais da Europa Ocidental. Então, o segundo exemplo falado era o que se mais adaptava à Europa. Como a Europa não tinha evoluído de maneira uniforme, era possível, segundo Ripley, identificar cada um dos tipos de famílias com regiões distintas do continente. Duas considerações devem ser feitas sobre a passagem desse último estágio de encolhimento da família padrão, que seriam o primeiro. Seria o reconhecimento de que o processo de urbanização e industrialização era um caminho sem volta. Então, o caminho da urbanização, do progresso, da industrialização, era um processo que já tinha dado início e que não tinha como eles voltarem atrás naquilo. Em segundo lugar, deve-se ressaltar o papel da migração das regiões tradicionais, onde as pessoas, as pequenas famílias, estavam saindo de seus locais para mudar para as regiões de urbanização, onde estava ocorrendo esse processo de industrialização e urbanização. Nas regiões onde assopravam os ventos modernizantes que redefiniam a paisagem europeia pelo acelerado processo de urbanização, predominavam as pequenas e instáveis famílias nucleares. Então, nesses locais, as famílias nucleares já estavam dominando também. Muito antes dos processos da urbanização e industrialização, a maior parte dos domicílios já era composto por famílias simples.
ou mesmo nucleares. Após o casamento, as regras que constituíam um sistema de formação de domicílios simples em lugares como o noroeste da Europa eram os seguintes: casamentos tardios para ambos os sexos, como, por exemplo, para homens acima dos 26 e para as mulheres acima dos 23 anos. Após o casamento, o casal constitui seu próprio domicílio e, assim, o marido possui o seu cargo de chefe da família. E o terceiro, antes do casamento, em geral, os jovens saem da casa paterna para trabalharem fora, em serviços como servos e em outros domicílios, até mesmo de parentes. E esse é um fato que ocasiona o casamento tardio também, pois eles preferem estar trabalhando e depois constituírem suas famílias. Por sua vez, as regras que compunham o sistema de dominação composto seriam os seguintes: casamentos precoces, que seria o contrário do já dito, que seriam abaixo dos 26 para homem e principalmente abaixo dos 21 para as mulheres. O casal jovem inicia a vida a dois em um domicílio com o casal mais velho, que seria, por exemplo, o pai, a mãe, que permanece na chefia. Eles não deixam de estar na chefia pelo fato de ter um casal recém-formado. Ou mesmo um domicílio com uma pessoa mais velha e não casada, como um viúvo, a viúva, que continua sendo a cabeça do domicílio. Então a gente entende por isso que mesmo um casal recém-formado, o marido não vira chefe de uma família já constituída. Domicílios com vários núcleos podem ser fragmentados em 2 ou mais domicílios, sendo que cada um desses novos domicílios seriam constituídos por um ou mais núcleos. Uma possível justificativa para a igualdade de tamanhos de domicílios entre esses dois tipos de sociedade é que a absorção de servos em domicílios no sistema de noroeste da Europa equipava o efeito da entrada de pessoas pelo casamento no sistema de domicílios compostos. Embora os domicílios sejam simples, o casamento tardio para homens no sistema retinha o surgimento de um número maior de domicílios, tornando o número médio de pessoas por domicílio similar ao encontrado no sistema de domicílios compostos. Mesmo entre as pessoas mais abastadas, protelava-se ou mesmo evitava-se o casamento pelo temor da perda de status social, pelo aumento de despesas com futuros filhos. Esse é o medo que eles tinham de sair de casa, sair da chefia do pai para cuidar de filhos, ter responsabilidades maiores, ser o chefe de uma família. Isso é algo que acontecia antes, que a gente pode ver refletido hoje em dia, onde o casamento fica cada vez mais difícil de ocorrer, filhos ficam cada vez mais velhos morando com os pais. Então é um medo que tinham antes que continua sendo refletido em nossa sociedade. A família patriarcal numerosa é composta de uma forma hierárquica. Assim, a família que dominaria uma propriedade rural e latifundiária se subdividiria em diversos estratos, a começar pelo casal branco com filhos, demais parentes, outros membros livres, como concubinas, bastardos, agregados e, por fim, os escravos. Segundo esses pesquisadores, os estudos sobre famílias da vertente mais antiga de autores baseavam-se nos relatos de viagens, obras de memorialistas e outras fontes qualitativas. Alguns indícios sobre a evolução dos domicílios do século XVII ao princípio do século XIX, mas provavelmente um dos 2 primeiros séculos do período colonial, fatores tanto de ordem econômica como sociais estimulavam ao menos na elite a formação de famílias extensas, famílias grandes, como foi citado acima, com vários membros nela, como filhos, escravos e assim por diante.
Um dos expedientes mais importantes dados pelas famílias para incorporação de mais homens na família do patriarca era o dote. O dote era algo oferecido pela família no ato do casamento para sua filha, para ela levar algo em sua união, além da sua herança. No alvorecer da ocupação de território de São Paulo pelos portugueses, a economia era mais centrada em grandes propriedades de terra, que seriam as Sesmarias. Cumpre explicitar que a mineração propiciou a eclosão de uma nova e profícua forma de exploração econômica na colônia. Foi algo inovador, algo impressionante que ocorreu para a colônia, algo que eles viram riqueza e melhorias na condição econômica. Com isso, o foco dos interesses econômicos havia se deslocado parcialmente das grandes propriedades agrárias, que traziam subjacente a necessidade de ter famílias grandes. Então, nessas propriedades agrárias onde tinha produção, eles viam a necessidade de ter famílias grandes para estar trabalhando. E já na mineração não tinha tanto essa necessidade. No descobrimento das minas, então pode ser considerado como um marco muito importante na redefinição dos arranjos domiciliares, ao menos nas regiões mais envolvidas com o fenômeno, embora essas transformações fossem mais bem documentadas pelas famílias da elite paulista. Isso deve também ter refletido nos demais estratos econômicos. Percebe-se a partir daí o lento processo do desaparecimento do dote, que foi onde, a partir do descobrimento das minas, o dote foi se tornando algo extinto, foi algo diminuindo cada vez mais entre as famílias. Eles não estavam enviando dotes mais com suas filhas. Algumas só iam com a herança que futuramente seria recebida, outras iam para o casamento até mesmo sem nada, sem dote e muito menos herança. Para se conhecer de fato a estrutura familiar dos lares mineiros, foram decisivos estudos sobre registros demográficos no final do período colonial. Exemplo disso foi realizado por Costa, em 1981, que trabalhou com 4.489 domicílios constantes em um pequeno conjunto de listas nominativas de alguns distritos de Ouro Preto e Mariana, de 1804, e com a relação de confessados de Santa Luzia, datados de 1790. Devido à abrangência espacial das fontes, os resultados alcançados devem ser vistos como representativos e não de Minas Gerais, mas apenas dos primeiros núcleos que surgiram com a mineração aurífera. Mas outros elementos, além de pobreza e concentração de renda, seriam necessários para a sociedade formada por essa forma arcaica de domicílios se transmutasse para outra. Então, tinha vários fatores que seriam necessários a mais do que simplesmente o excesso de uma pobreza e a concentração de renda de outras famílias. Havia a expressão germânica que poderia traduzir como a casa toda. É o que melhor define o domicílio no formato mais harmônico a uma sociedade pré-industrial. Casa toda, que seria uma família grande, seria o pré-industrial, onde já estava vindo a industrialização, onde as famílias estavam cada vez maiores, onde o trabalho estava cada vez maior. Em determinadas atividades econômicas que necessitem tecnicamente de maior número de mão de obra, pode conceder a cooperação de 2 ou mais unidades domiciliares. Aí que a gente vê que o número de famílias necessárias para o trabalho estava aumentando. Era necessário mais famílias, e essas famílias cada vez estavam ficando maiores. Contudo, a maior proporção de domicílios da casa toda, vamos dizer, em uma sociedade pré-industrial parecia estar condicionada a determinados níveis de igualdade social,
e também de reduzida parcela de domicílios com baixas condições de vida existentes. Então, eu queria dizer que a desigualdade, a pobreza que havia em umas, estava diminuindo, que já poderia haver uma igualdade maior entre as famílias, além da riqueza de alguns e pobreza de outros. No Brasil, em princípios do século XIX, nem a relação econômica e muito menos as condições institucionais eram próprias para a constituição do capitalismo. Então, não tinha meios ainda para começar o capitalismo. Não tinha capacidade ainda para dar um início ao capitalismo no século XIX no Brasil. Então, o capitalismo foi um processo iniciado lentamente, que foi propagado ao passar dos anos. E agora a gente dá início ao fim da nossa apresentação. Aqui eu deixo meu agradecimento a todos e me despeço.